O estudante mudou, por quê? Porque a gente tem gerações, né? Eu estou lá na geração X. Eu estou lá na geração X, lá atrás, né? E as gerações atuais são nativas digitais. Hoje, de manhã, ouvindo no rádio, eu ouvi dizer que grande parte das crianças com menos de 9 anos já tem contato a um computador, a um smartphone. Tá bom? Então, a geração mudou. A geração é diferente. A nossa geração de hoje, né, a geração Z, a geração dos millennials, elas são diferentes. Elas gostam do ensino visual, elas são experimentadoras, elas usam o professor como facilitador, elas gostam de flexibilidade, elas gostam de colaboração, elas gostam de um ensino centrado no estudante. Elas têm um computador e ela está aí ligado aos dispositivos. Essa geração, em 2025, daqui a pouquinho, elas vão ser boa parte do mercado trabalhador, né? Então, a gente tem essas gerações novas, elas valorizam o trabalho em grupo, valorizam a opinião do professor e estão focados em ver o trabalho pronto e não onde ele foi feito. E, como meu colega que me precedeu, elas são cuidadas extremamente pelos pais. Tá bom? Então, como é que a gente ensina esses estudantes? Como é que a gente ensina os estudantes que nasceram nesse século? Eles gostam de ter feedback. Eles são valorizados pelo trabalho feito. Não estão acostumados a esperar pela informação. E eu vejo isso, né? A gente acabou de ministrar a prova, o estudante já está perguntando o resultado da prova. Não valorizam aulas teóricas. Então, aí a gente sempre lê, né? Nossa, devemos acabar com as aulas teóricas. Metodologias ativas não prevêem aulas teóricas. Bom, eu acho que não. Eu acho que a gente deve pensar em ter alguma aula teórica. Eu acho que aulas teóricas são importantes para situar o estudante. Aulas teóricas são importantes para introduzir um assunto. Aulas teóricas são importantes para um dado momento. Elas têm o seu papel pedagógico. Devemos trocar tudo para metodologias ativas? Não. Eu também acho que esse é um processo gradual. Eu acho que esse é um processo de evolução. Vou usar uma vez esse mês, 2 no outro, 3 no outro. Então, a gente tem que pensar nisso. Tá bom? Então, voltando à história, né, essa geração tem que incorporar a tecnologia no seu espaço de trabalho. Eles gostam de trabalhar hands-on. E eu conto para vocês que o sucesso dos meus estudantes, quando trabalham hands-on, é muito maior do que uma aula teórica minha. Tá bom? E eles gostam de instruções bem claras. E aí, continuando na característica dessa população, criatividade, mundo virtual, tem dificuldade em focar, a gente vê isso como professor, e eles têm dificuldade desse modelo tradicional a que nós fomos ensinados. Né? No caso da universidade, às vezes isso acontece porque muitos de nós somos bacharéis e não somos formados para isso. Então, a gente tem essa dificuldade com os estudantes. Bom, eu vou passar mais rápido aqui, mas mostrando aqui, né, que outras gerações, como a geração Z, eles aprendem mais fazendo, criando. Eles aprendem mais usando que eu explore as ações deles. Tá bom? E eles gostam, né, aqui, nessa figura, eles gostam de fazer 51%, e eles não gostam de ouvir apenas. Então, essa visão transmissiva da sala de aula, ela pode ser mudada, tá bom? Então, a gente passou por um período de pandemia, e aí todo mundo fala, eu sei usar tecnologia, porque eu, na pandemia, dei aula pelo computador. No começo do século, tinha um negócio que chamava-se assim, telecurso 2º grau. E é igualzinho o que a gente fez na pandemia. A gente deu aula pelo computador. A gente está lá dentro. Onde estava o estudante? Eu tenho um filho, estava lá, dormindo. Estava lá, brincando no computador. Não estava
eu acredito que boa parte dos nossos estudantes talvez não estivesse se dedicando como se deveria durante a pandemia. Tá bom? E aqui, ó, esse é o nosso estudante. Você passa o primeiro vídeo ou eu consigo passar? A ele. Olha lá. Olha o conhecimento aqui, ó. Ele abre a boca e espera a gente colocar um conhecimento para ele. Né? Então, este é o nosso estudante, a grande maioria. E ele quer isso aqui. É que vocês não ouvem, mas ele está falando assim, ó, que ele gostaria muito de fazer a prova, e ele tem que passar na prova, ele tem que tirar 10 na prova. Então, o nosso estudante, por muitas vezes, ele é focado só na prova. Tá bom? Então, essa necessidade de estudar na prova e não aprender é um grande problema nosso, né? Que a gente busca o aprendizado. Tá bom? Para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau, Pronto. tirarem boas notas. Vamos para frente. Então, quem somos? Estudantes. O que fazemos? Estudamos para a prova e depois esquecemos. Tá bom? É bem por aí. Então, aí, gente, a gente vê no ensino superior, principalmente, essa história, né? Professor, eu preciso do seu PowerPoint. Né? Então, todo estudante gosta de receber o PowerPoint ao final da aula. E tem esse estudo aqui que mostra que quando o estudante recebe o PowerPoint ou quando ele não recebe, o desempenho dele é igual.